Vamos lá. Marcos 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar de sua mulher? O que Moisés ordenou vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei, por causa da dureza no coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E, se ela se divorciar com seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes a mão e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs em joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu obedeço, desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguirão, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. O famoso para ser maior, você tem que ser o menor no reino do céu, na terra. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse: O que haveria de lhe acontecer? Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permita-me que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro na tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos.
É forte. Por isso que muita gente aqui na Terra se acha o cara, é um pastorzão, sei lá, o pregador, é o não sei o que, acha que é tudo, mas no céu não vai ter muita coisa não. Quem vai ter é quem serve mais, quem lá limpa a igreja, quem ninguém vê. Eu creio firmemente, quem sentar, porque Jesus fala que alguém vai sentar do lado dele, que está sendo preparado. Quem vai sentar do lado dele? É o cara que ninguém vê, que sofreu mais, né? Ainda mais antigamente quando rolava perseguição. A gente é nada. Somos vermes, mas Jesus nos chama de filhos. Glória a Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É muito louco pensar que hoje em dia tem cego que é curado ainda. Glória a Deus por isso. É muito louco porque a gente não vê, né? A gente é muito doido quando você vê, mas a gente vê tantas vezes a pessoa cega, sente tristeza por ela e saber que Jesus pode curar. Mas eu não entendo os mistérios. Eu sei que Jesus usa qualquer um e quando for a vontade dele, ele faz. Quando se aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua e amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo aqui, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Curiosidade é que, para montar em um jumento virgem, que nunca foi montado, você demora muito tempo, até ele deixar essa pessoa montar e tudo mais. E é muito doido que o jumentinho foi, quando Jesus montou nele, nem reclamou. Ele foi e entendeu que quem estava montando nele era muito maior que ele. Isso é muito da hora. Eu lembro disso por causa da pregação do David Leonardo, que ele pregou e ele falou isso, que o jumento virgem para ser montado é brabo. Eu acho que teve outra pregação também que eu vi a esse respeito. Isso é muito interessante. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em coração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará seus pecados. Forte. E essa parte aqui ele fala da figueira, eu acho interessante como é que ninguém mais come do seu fruto, nada encontrou a não ser folhas. É muito interessante porque isso aqui lembra outra pregação, acho que era da Camila Barros. A Camila Barros pregou que é muito maneiro também. Isso também já foi pregado acho que na Boa Terra, quando era do Rio,
que o Jesus amaldiçoou ela não porque ela não tinha frutos, mas porque ela tinha folhas e não tinha frutos. Porque o que tem folha, teoricamente, tem que ter fruto. Então ele está falando para das pessoas que fingem que tem Deus ainda, que expulsam demônios, curam enfermos e tudo mais, mas não tem Deus no coração. Porque realmente as pessoas fazem isso, é poder. Até Jesus diz no final dos tempos, né? Afaste de mim, pois eu não conheço. Mas Jesus, eu expulsei demônios, eu revivi mortos, eu fiz milagres em seu nome. Ah, mas eu não te conheço. Então, é isso. Não seja uma figueira com folhas sem frutos. Tem que ter fruto. Isso que mostra que você está com o Pai. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. Responda-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores. Meu Deus. E foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles os agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outros servos, e eles lhes bateram a cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual maltrataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-los, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinha medo na multidão, por isso deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes aproximaram-se dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade? É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Eita, aí foi. Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Ele lhe trouxeram moeda. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem? Essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filho para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. E, muito bem, mestre, disse o homem: estais certos ao dizeres que Deus é o único, e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é o mais importante de todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi?
Dizem que o Cristo é o filho de Deus mesmo. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ele ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas da viúva. E, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Você está vendo todas essas construções? Perguntou Jesus. Foi isso, eu li errado. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não ao fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que, antes do evangelho seja pregado a todas as nações, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o próprio irmão, entregando-o à morte, e mesmo o fará pai e filho. Pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que preservar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles são dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então virá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai à viagem, ele deixa sua casa, encarrega tarefas cada um dos seus servos, e ordena às portas que vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Caraca, que ele não nos encontre dormindo, vigie. É forte, mas é isso aí. E falam que o tempo das dores é referente a agora mesmo, que é o século XXI, né? 2000. Porque ele fala de guerras e dessas coisas, e falam que é quando veio a Guerra Mundial, essas paradas. Que veio o tsunami, agora tá vindo. Então, falam que é esse período que ele estava falando. Que é fique atento, porque mais pra frente o povo vai esfriar. Então fique atento e não durma, porque Cristo vai voltar. Amém.
Glória a Deus.